Oi, gente! Hoje nós vamos apresentar a teoria do conhecimento de David Hume. Eu vou começar falando um pouco sobre quem foi ele. David Hume, que nasceu em 1711 e faleceu em 1776, foi um filósofo escocês muito influente do Iluminismo. Ele acreditava que todo conhecimento vem da experiência, ou seja, das sensações que temos, chamadas de impressões, que são vividas, e das ideias, que são cópias mais fracas dessas impressões. Para ele, não nascemos com ideias prontas. Tudo o que pensamos tem origem naquilo que já sentimos. Na teoria do conhecimento, Hume divide o conhecimento em dois tipos. Primeiro, as relações de ideias, que são verdadeiras por definição ou lógica, como em matemática e geometria, e independentes da experiência. Segundo, as questões de fato, que dependem da observação e experiência. Por exemplo, quando dizemos amanhã o sol nascerá, mas não oferecem certeza absoluta, apenas probabilidade. O aspecto central de sua teoria é a causalidade. Ele argumenta que não percebemos, através da experiência, uma ligação lógica ou força necessária entre causa e efeito. Apenas observamos que certos eventos sempre ocorrem juntos, que é a chamada conjunção constante. O que nos leva a esperar que B sempre siga A não é uma descoberta racional, mas sim um hábito mental, um automatismo construído pela repetição, o que resulta no famoso problema da indução, quando não há justificativa lógica para inferir que o futuro repetirá o passado, apenas a força do costume. Impressões e ideias. David Hume, um dos principais filósofos do empirismo moderno, propôs uma teoria do conhecimento baseada na experiência sensível. Para ele, todo o conteúdo da mente humana pode ser dividido em dois tipos de percepções: impressões e ideias. As impressões são as percepções mais intensas e vívidas. Elas correspondem às experiências imediatas que temos por meio dos sentidos ou das emoções. Quando sentimos uma dor, vemos uma cor, ouvimos um som ou experimentamos uma emoção, como a raiva ou a alegria. Estamos diante de impressões. Elas são marcadas pela sua força e vivacidade, e acontecem de forma direta no momento presente. Já as ideias são cópias enfraquecidas das impressões. Elas aparecem quando pensamos, lembramos ou imaginamos algo. Por exemplo, ao lembrar da sensação de calor ou ao imaginar o som da chuva. Estamos lidando com ideias. Segundo Hume, as ideias são sempre derivadas das impressões. Não há ideia em nossa mente que não tenha vindo antes de uma experiência sensível. Assim, se alguém nunca teve uma determinada impressão, como ver uma cor específica ou sentir determinado sabor, também não poderá formar uma ideia sobre elas. Conhecimento. Hume divide o conhecimento humano em dois tipos: relações de ideias, que são conhecimento que vem da lógica ou da matemática, como um triângulo tem 3 lados. São universais e necessárias, mas não dependem da experiência do mundo. E questões de fato, que são conhecimentos baseados na experiência, como o sol nascerá amanhã ou o fogo aquece. Não são certos, apenas prováveis, pois se baseiam na repetição da experiência e não em verdades absolutas. Causa. A causa, segundo ele, é aquilo que sempre precede um efeito em experiências repetidas. Por exemplo, vemos repetidamente que o fogo vem antes do calor, então dizemos que o fogo causa calor. No entanto, Hume afirma que nunca percebemos a causa em si, apenas observamos que um evento segue o outro muitas vezes. A ideia de causa surge, então, não por uma prova racional, mas por costume mental. Efeito. Efeito é o evento que ocorre após a causa, segundo o padrão que observamos na experiência. Por exemplo, se toda vez que chove a rua molha, passamos a esperar esse resultado como o efeito da chuva. Mas Hume lembra que essa relação é uma expectativa criada pelo hábito. Não há como garantir com certeza absoluta que sempre que houver uma causa, o mesmo efeito ocorrerá. O efeito é, portanto, uma projeção mental baseada na repetição, não algo logicamente necessário. O David Hume criticava severamente a metafísica porque ele sempre argumentava que elas se baseavam em algumas especulações que eram infundadas. Ele questionava, os conceitos metafísicos de substância, identidade pessoal, causalidade e necessidade, e defendia o empirismo radical que limitava, assim, o conhecimento às impressões sensoriais. Como eu disse anteriormente, o David Hume defende o empirismo radical,
que diz, né, que todo o conhecimento deriva da sua experiência sensível, ou seja, das impressões e ideias que temos a partir dos nossos próprios sentidos. Além disso, ele criticava, né, a causalidade, porque ele questionava a noção dessa causalidade como uma conexão necessária entre eventos. Ele sempre argumentava que, embora conseguimos observar frequentemente a relação de causa e efeito, não podemos ter a certeza de que ela seja uma lei universal. Bom, a partir desses pensamentos, David Hume teve uma grande influência aos filósofos da época e ele elaborou um outro pensamento crítico ao cartesianismo e às filosofias que consideravam o espírito humano desde um ponto de vista teológico-metafísico. Ele, né, abriu caminho à aplicação de método experimental aos fenômenos mentais. É, a sua importância, assim, né, ele teve uma grande importância porque ele teve influência sobre Kant, e a filosofia analítica do início do século XX. Além disso, ele também influenciou sobre a fenomenologia. Ele também possui um grande legado, porque, embora ele seja conhecido também por seus ensaios e obras históricas, ele é majoritariamente conhecido por seus escritos filosóficos, principalmente aos dedicados ao empirismo e aos fundamentos do conhecimento humano. Ele também é autor da obra Tratada da Natureza Humana, publicada entre 1739 e 1740. Agora, para concluir, a filosofia de David Hume marca uma virada decisiva no pensamento moderno, ao colocar a experiência sensível como base de todo o conhecimento humano. Ao distinguir entre impressões e ideias, ele evidencia a limitação da razão e da metafísica tradicional, ressaltando que não possuímos certezas absolutas sobre o mundo, apenas hábitos mentais formados pela repetição. Sua crítica à causalidade, à metafísica e à noção de verdade universal abre caminho para uma abordagem mais cética e investigativa da realidade. Essas foram as nossas referências e obrigada pela atenção.